Novo Agro com seu Zé e Dona Zefa, onde a ciência encontra a prática do campo. Olá, meu povo do campo! Aqui é a Dona Zefa, junto com meu companheiro de roça e de vida, o seu Zé. Hoje vamos falar de um assunto que tem salvado muita lavoura por aí: os biofungicidas para manejo de doenças foliares. E esse episódio tem o patrocínio da Conídeo, conhecimento biológico que transforma. A Conídeo é uma consultoria em bioinsumos com foco em capacitação técnica, posicionamento de bioinsumos em campo e desenvolvimento de produtos. Bom dia, pessoal, e bom dia, minha florzinha do campo. Esse tema foi sugerido pela nossa ouvinte, Cibele. Obrigado pela sugestão, Cibele. É um assunto que me deixa mais animado que formiga em piquenique. Zé, antes de você começar com suas analogias maluquinhas, explica para nossa audiência o que são esses tais biofungicidas. Claro, Zefinha. Os biofungicidas são produtos formulados com micro-organismos vivos ou seus derivados, que combatem patógenos causadores de doenças nas plantas. É como se fosse um exército microscópico trabalhando a nosso favor. Diferente dos fungicidas químicos, eles são naturais e mais amigáveis ao meio ambiente. Uai, senhor! Então esses bichinhos minúsculos trabalham pra gente? E como eles fazem isso? Exatamente, minha cientista preferida. Esses micro-organismos têm vários mecanismos de ação. Alguns competem por espaço e nutrientes com os patógenos. Outros produzem substâncias que inibem o crescimento dos fungos ruins. E tem aqueles que são verdadeiros parasitas, se alimentando diretamente dos fungos causadores de doenças. É como uma série de super-heróis microscópicos, cada um com seu superpoder. Interessante, Zé. E quais são os principais tipos de biofungicidas que temos disponíveis hoje? Bom, temos vários. Os mais comuns são à base de tricoderma, um fungo benéfico que é o verdadeiro vingador das lavouras. Ele parasita outros fungos e ainda estimula o crescimento das plantas. Temos também os à base de bacilos, bactérias que produzem substâncias antifúngicas e antibacterianas potentes, além de induzir a resistência das plantas. É como ter o Thor e o Homem de Ferro trabalhando juntos na sua plantação. Deixa essas referências de filmes pra lá, Zé. Nossos ouvintes querem saber das doenças. Quais são as principais doenças foliares que podemos controlar com esses biofungicidas? Tem razão, minha pragmática preferida. Na soja, podemos controlar doenças como a ferrugem asiática, mancha parda, antracnose e o crestamento foliar de cercóspora. No milho, temos a cercosporiose, a eumintosporiose e a ferrugem. Nas hortaliças, controlamos o oídio, míldio e várias manchas foliares. A lista é grande. E como o produtor deve usar esses produtos? Tem algum segredo ou cuidado especial? Boa pergunta, Zefa. O primeiro ponto é entender que os biofungicidas funcionam melhor de forma preventiva, antes que a doença se estabeleça. É como vacinar a planta. Também é importante seguir as recomendações de armazenamento, pois estamos lidando com organismos vivos. E não podemos esquecer da qualidade da água e do horário de aplicação. Muitos preferem em final da tarde ou início da manhã, quando temos menos radiação UV que pode afetar esses micro-organismos. Isso me lembra aquele nosso vizinho, o seu Toninho, que aplicava tudo no sol a pino e depois reclamava que não funcionava. Exatamente, Zefinha. É como tomar sorvete no deserto. Não vai dar muito certo. E tem outro ponto importante. Os biofungicidas funcionam muito bem em programas de manejo integrado, alternando ou complementando os produtos químicos. Isso ajuda a reduzir a resistência dos patógenos e ainda diminui o uso de químicos. Mas para aplicar, é preciso entender as compatibilidades. E quais são as vantagens desses biofungicidas comparados aos fungicidas químicos tradicionais? São muitas, minha flor. Primeiro, eles são mais seguros para o aplicador e para o meio ambiente. Não deixam resíduos tóxicos nas plantas e geralmente não têm período de carência. Você pode colher logo após a aplicação.
Além disso, muitos deles não só controlam doenças, mas também promovem o crescimento das plantas, como se fosse um 2 em 1. Isso é importante mesmo. Zé, aqui na nossa região, muitos produtores estão preocupados com a saúde do solo e dos polinizadores. Com toda razão, Zefa, os biofungicidas preservam os insetos benéficos, como abelhas e joaninhas, e alguns até melhoram a vida microbiana do solo. É como cuidar da saúde da fazenda inteira, não só da cultura. E tem alguma desvantagem ou limitação que o produtor precisa saber? Sempre transparente, né, Zefia? Sim, existem algumas considerações. Pelo próprio mecanismo, os biofungicidas geralmente têm ação mais lenta e cadenciada que os químicos, e podem ser menos indicados para aplicação quando a lavoura já apresenta alta pressão de doença. Por isso, o ideal é usá-los preventivamente ou em programas integrados. Temos também que nos atentar às condições ambientais. Temperatura, umidade e pH podem afetar sua eficácia. Então não é simplesmente substituir um pelo outro, né? Isso mesmo. É como na nossa relação. Você não substitui minha falta de jeito na cozinha, mas complementa com seu talento culinário. Ah, Zé, sempre com essas comparações. Mas falando sério, você poderia dar um exemplo prático de como um produtor poderia começar a usar biofungicidas? Claro, um bom começo seria em uma área menor da propriedade. Por exemplo, em uma área de soja, o produtor poderia aplicar um biofungicida à base de tricoderma e bacilos nas fases iniciais da cultura, seguido de aplicações a cada 10-15 dias. Em momentos de maior pressão de doença, pode alternar ou misturar, quando compatível, com fungicidas químicos. É importante monitorar a lavoura e comparar com áreas tratadas apenas com químicos. E tem alguma cultura que responde melhor aos biofungicidas? As hortaliças e frutíferas geralmente respondem muito bem, Zefa. Como são culturas de alto valor e muitas vezes consumidas frescas, os biofungicidas são ideais. Mas temos visto resultados excelentes também em grandes culturas como soja, milho e algodão, especialmente quando integrados a um programa completo de manejo. Zé, e quanto custa isso? Porque o produtor sempre fica de olho no bolso, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão, Zefinha. O investimento inicial pode ser um pouco maior que alguns químicos, mas quando consideramos o pacote completo, menos aplicações químicas, benefícios adicionais para a planta, menor impacto ambiental e possibilidade de acessar mercados que valorizam produtos mais sustentáveis, a conta fecha. Sem falar que os preços estão cada vez mais competitivos, com o aumento da oferta. E o mercado de biofungicidas está crescendo, não é? Crescendo mais que planta depois da chuva. O Brasil já tem mais de 10 milhões de hectares com algum tipo de controle biológico, e a estimativa é que nos próximos 5 anos a agricultura biológica movimente perto de US$ 1 bilhão no país. É um trem que já saiu da estação e está ganhando velocidade. Bom, acho que cobrimos bastante coisa hoje, não é, Zé? Que tal resumir as principais dicas para nossos ouvintes? Perfeito, minha organizadora preferida. Então, pessoal, aqui vão as dicas principais. 1. Comece com biofungicidas de forma preventiva. 2. Respeite as condições de armazenamento e aplicação. 3. Integre com outras práticas de manejo. 4. Monitore os resultados. E 5. Busque orientação técnica para escolher os produtos mais adequados para a sua realidade. E não esqueçam que estamos na era da agricultura sustentável. Os biofungicidas são aliados importantes nessa jornada. Exatamente, Zefa. Como diria o Capitão Planeta, o poder é de vocês. Ops, lá vou eu com as referências de novo. Ai, Zé, você não tem jeito mesmo. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Agradecemos a Cibele pela sugestão do tema e ao nosso patrocinador, Conídeo, conhecimento biológico que transforma. E se vocês tiverem dúvidas ou sugestões para os próximos episódios,
é só deixar nos comentários. Até a próxima semana com mais Novo Agro com seu Zé e Dona Zefa. Tchau, gente. Fiquem com Deus e com os biofungicidas. E lembre-se, na natureza, as melhores soluções já existem. Só precisamos aprender a usá-las.